Boa tarde a todos os internautas que nos assistem, aqui também a nossa população de Carapicuíba. Grande prazer novamente em mais uma live também de atualizações e também novas determinações. Eu queria aqui cumprimentar a minha vice-prefeita Gilmara, aqui presente também o presidente da Câmara Guto, também o vereador Fabinho Reis, vereador Dr. Vong, secretário Gonzaga, secretário Evaldo, todos os nossos colaboradores, amigos e amigas. Nós vamos atualizar aqui os casos confirmados. Hoje é 13 de junho de 2020. Nós temos 1.667 casos confirmados, sendo desses 1.667, 650 curados, 107 óbitos e 3.511 casos descartados. Lembrando sempre que nós aumentamos a testagem, já foram mais de 6 mil testes rápidos realizados. Uma outra coisa importante também, aquisição de mais de 40 mil testes rápidos, que nós vamos, na próxima semana, criar um critério dessa testagem em massa. Lembrando também que Carapicuíba é uma das únicas cidades da região metropolitana com essa aquisição grande de testes, que nós vamos ter um critério também para atender a nossa população. Lembrando sempre que hoje nós tivemos novas determinações do governo do estado e nós vamos falar hoje aqui sobre elas, determinações importantes, lembrando sempre que o isolamento social deve continuar, nós precisamos continuar com essa ajuda da população, precisamos continuar salvando vidas, né? E quando você fala sobre a questão do isolamento social, é de suma importância que todos assumam este papel. O papel é de cada um, né? Nós mudamos de fase, estamos numa fase pelo Plano São Paulo laranja, a partir do dia 15. A quarentena continua, né? Nós editamos o decreto já continuando com a quarentena até dia 28 de junho, né? Mas de um novo modelo, né? Passando da fase vermelha para a fase laranja. Lembrando sempre que hoje é sábado, inicia-se essa fase laranja, uma fase consciente, com responsabilidade, a partir de segunda-feira, dia 15. Eu queria também aproveitar, eu me reuni com a Associação Comercial na semana passada, cumprimentar em nome do presidente que está em exercício, Jovino, também conversei com ele hoje novamente, conversamos com alguns comerciantes hoje também, pedindo a ajuda de cada um deles, pedindo que a associação também nos ajude neste papel, que não é a liberação do comércio em geral. A gente tem visto hoje, em muitos municípios, e até fora daqui de São Paulo, regredindo aquela flexibilização que foi dada. Nós vimos em alguns modelos também aqui dentro de São Paulo, as pessoas voltando a uma outra fase. E não é isso que nós queremos para a nossa região oeste. Nós precisamos contar com a colaboração de todos. Eu tenho ouvido muito isso, que as pessoas não estão respeitando, que as pessoas estão com os comércios em aberto. A prefeitura tem feito a sua parte, na grande maioria quando é chamada, mas Carapicuíba é muito grande, então nós precisamos contar muito com a ajuda de vocês. E eu quero deixar aqui muito claro, não é a liberação geral, as pessoas, a gente tem visto em alguns lugares, as pessoas correndo para ir para os comércios, aglomerações, isso é muito ruim. Nós precisamos contar muito com a ajuda das pessoas, a ajuda dos comerciantes, é uma volta com responsabilidade, com horário reduzido, então a gente precisa contar mesmo com as pessoas, com cada um. Nós não podemos voltar para a fase vermelha, nós estamos no momento de qual a gente, contando com a colaboração de cada um, para ir aumentando de fase gradativamente, sempre com muita responsabilidade. É bom lembrar que nós fizemos aqui algumas ações importantíssimas para que a gente chegasse neste momento atual. Primeiro,
quando nós criamos o Centro de Enfrentamento do Coronavírus, uma ideia do qual o governo federal também está querendo implantar nas cidades. Já era uma coisa que a gente começou a fazer desde lá de março, então de suma importância o atendimento. Nós fizemos isso e continua funcionando. O telemedicina também, que é inovador para que a pessoa possa ficar em casa com mais tranquilidade. Uma outra coisa importante, o Centro de Acolhimento e Apoio ao Isolamento Social, que eu costumo dizer que é um dos mais importantes, onde o carapicuibano que tem condições, que não tem condições de ficar em casa, que mora com muita gente, em poucos cômodos, você tem essa opção de estar indo para esse centro de isolamento, que é um verdadeiro hotel. Nós criamos uma estrutura muito boa para atender o nosso carapicuibano. Além disso, tem o bloqueio, que é aquelas pessoas que têm a doença, que a gente vai até onde iniciou a doença, com quem ela falou, os familiares dela, fazendo todo esse trabalho importantíssimo para combater o coronavírus. Além disso, a criação do hospital de campanha também, que nos ajudou até este momento, e uma outra vitória enorme que foi para nós, está sendo para nós, que também foi a contratação dos leitos de enfermaria, 50 leitos de enfermaria e 15 leitos de UTI, com a prestação do serviço do Hospital São Camilo, leitos privados. E nós tomamos essa decisão quando nós começamos a entender do qual é importante quando você tem hoje um hospital privado treinado, quando você tem pessoas qualificadas para te auxiliar nesse momento difícil. Nós temos uma equipe grandiosa aqui na Prefeitura de Carapicuíba, juntamente com os nossos profissionais, com os nossos médicos, enfermeiros, e este novo modelo vem para auxiliar também essa equipe, todo mundo junto para enfrentar o coronavírus. Quero aqui aproveitar para agradecer, chegou aqui também o vereador Ronaldo, o vereador também Bezerra, aqui com a gente. E nós vamos começar a falar sobre o Plano São Paulo. E vou repetir novamente, não é a liberação geral. Nós precisamos contar sempre com a ajuda de cada um de vocês. Nós estamos hoje com uma mudança de fase, uma mudança de fase de alerta para uma mudança de fase consciente e com responsabilidade. Então a gente precisa contar muito com a ajuda das pessoas, e nós tivemos exemplos aí de flexibilizações, como possam dizer, de fases que se passaram de municípios aqui até de São Paulo, municípios como Presidente Prudente e Barretos, que saíram de uma fase amarela e regrediram para a fase vermelha. Então imagine só, essas duas cidades estão sofrendo por conta de não ter a colaboração das pessoas. Como eu falei aqui, nós ajudamos, fizemos tudo o que podia ser feito até este momento para que a gente pudesse estar nessa fase laranja, a fase realmente consciente e com responsabilidade. Eu queria passar aqui as fases do Plano São Paulo, lembrando sempre que o Plano São Paulo é feito por pessoas cientistas, médicos, toda a equipe do governo de São Paulo que estudou para isso, para que realmente pudesse fazer esse enfrentamento junto com os municípios. Hoje a fase que a gente ainda pertence até o dia de amanhã é a fase vermelha, vocês estão vendo aqui, alerta máximo, fase de contaminação com liberação apenas dos serviços essenciais, que foi até a presente data. Se não me engano, nós iniciamos a fase da quarentena entre dia 20 e 24 de março, e aí, até a presente data, nós estamos na fase 1 vermelha, alerta máximo. Então, nós passamos, a partir do dia 15, na segunda-feira, para a fase laranja. A partir do dia 15/6, fase 2, laranja. Nós temos várias fases, mas a gente vai falar só dessa fase nesse primeiro momento, que é a mais importante. Fase de atenção com eventuais liberações. Não são todas as liberações também, deixar isso muito claro. Nós vamos agora, nos próximos minutos, estar informando vocês quais serão as fases que serão liberadas. Atendimento presencial, comércio de rua, que é aquele comércio da roupa, aquele comércio perfumaria, são todos os comércios de rua, também aqueles locais como galerias de rua. Nessa primeira fase, ele não tinha liberação, que é essa fase que nós estamos agora. A partir da segunda fase, 15/6, capacidade
20% do limitado. Então, quer dizer, você tem lá um espaço, número de pessoas que você pode ter na loja, você pode ter só 20% da sua limitação. Horário reduzido. Nós soltamos o decreto, será das 11 da manhã às 15 horas. Então, deixar isso também muito claro, o comerciante pode se preparar dentro da loja, fazer tudo o que tem que ser feito, levantar a sua porta a partir das 11 horas até as 15 horas. Isso é muito importante ser cumprido para que a gente acompanhe o plano da forma que tem que ser feita, que são determinações do governo do estado. Então nós temos aqui capacidade 20% limitado, horário reduzido 4 horas seguidas todos os dias, de segunda a sábado. Lembrando que o nosso horário estipulado é das 11 da manhã às 15 horas. Adoção dos protocolos padrões e setoriais específicos, que também estão no nosso site. Junto ao decreto que nós já editamos, lá tem todos os protocolos e a tabela também dos comércios que estão liberados. A próxima agora, os serviços, né, que são escritórios, serviços em geral, que também na fase 1 estavam fechados, também estão liberados da mesma forma, capacidade 20% limitado, horário reduzido também 4 horas seguidas, das 11 às 15, e adoção também dos protocolos padrões setoriais específicos. Eu quero só salientar aqui que este horário foi um horário que nós também conversamos com a associação comercial, também um pouco do que a região definiu, e definimos juntos. Por quê? Nós precisamos evitar as aglomerações também nos ônibus. Então, às 15 horas dá tempo de fechar a loja, de ir até ao seu local de trabalho e depois retornar à sua casa também por conta dos horários. Quando você fecha às 18, você tem um acúmulo de pessoas maior também nos ônibus e nos trens, em todas as locomoções de cada um. É importante deixar muito claro isso, né? Lembrando que lá na fase laranja, nesse primeiro momento, o shopping também não vai abrir. Só abrem as lojas de rua, né? Nessa fase específica, lojas de rua e serviços também que são de rua. Lembrando também que eu fui questionado, mas devemos ser questionados, os ambulantes estão perguntando bastante, eles entram nesses comércios de rua também no mesmo horário, mesmo padrão, das 11 às 5, 20%, álcool em gel na porta, tem todos os protocolos que a gente tem que usar para atendimento da população. Lembrando novamente, aqui é uma fase, saímos de uma fase vermelha para a fase laranja, uma fase consciente com responsabilidade. Nós não podemos usar modelos que estão sendo usados em outros locais, que a gente viu aglomerações, que é muito ruim para este retorno responsável. Aqui, volta mais uma, consumo local, são os bares, restaurantes similares, continua a fase 1, que é a vermelha, fechado, fase 2 da mesma forma. Também não tem liberação, lembrando que você tem a liberação do drive-thru, também do delivery, que pode continuar funcionando nos restaurantes ou similares. Você poderá continuar funcionando desta forma, mas ainda na fase 2, para evitar aglomerações, você ainda não está liberado para o trabalho. Vamos lá, próxima fase. Salões de beleza e barbeiros também. Nessa fase 1, da mesma forma, também continua não estando liberado. Na fase 2, da mesma forma. Ele passa a liberar na fase 3, seria a fase amarela, se não me engano, mas é quase certeza disso, que na fase amarela ele libera. Na fase 2, ainda laranja, ele permanece da mesma forma. Determinações também do governo do estado. E só deixar uma coisa clara, que nós estamos seguindo as determinações por conta de que isso é para o estado de São Paulo inteiro. Todas essas fases vão funcionar da mesma forma dentro do estado de São Paulo, não podendo ser diferente, às vezes, em uma determinada região, só podendo ser diferente se ela for classificada em outra fase. Aí sim, porque as pessoas falam, mas por que lá no interior está na fase diferente? Lá tem um número de casos menor, tem um contágio menor, tem toda uma estrutura que foi, vamos dizer assim, feita pelo governo de estado, na questão de protocolos,
que são diferentes aqui da região metropolitana de São Paulo. Vocês se lembram bem que a capital de São Paulo foi liberada primeiro que a região metropolitana e agora retornou à região metropolitana com a fase laranja. Pode ir para a próxima. Academias de esporte de todas as modalidades, da mesma forma. Fase 1 também seguindo as determinações e a fase 2 também seguindo as determinações, da mesma forma ainda continuam fechadas. Então, pode ir para a próxima. Lembrando sempre que o drive-thru, delivery e retirada continuam da mesma forma, funcionando para restaurantes, outros comércios que podem funcionar no sistema drive-thru, delivery e retirada, sem restrições de horário. Eu vi alguns comércios funcionando com drive-thru, mesmo comércios que não estavam liberados em outros lugares, e funcionou muito bem. Lembrando que você que tem comércio aí no seu bairro de roupa, de perfumaria, alguma atividade que estava na fase vermelha, na fase laranja poderá abrir pelo sistema drive-thru, continuar aberto pelo sistema drive-thru, mas aberto à população, atendimento presencial só 4 horas, das 11 às 15 horas. Né? Senão as pessoas podem confundir, mas eu vou ficar até a noite. Não, não pode ficar. E nós precisamos contar com a colaboração de cada um de vocês. Não é liberação geral, a gente não pode, tem que evitar aglomeração. Nós precisamos contar com a ajuda de cada um de vocês para que a gente possa avançar essas fases e não regredir. Nós precisamos avançar e só precisamos contar com a ajuda de cada um de vocês, tanto da população que vai também visitar esses locais, como também a ajuda dos comerciantes que estão nesses locais. Né? E lógico, as pessoas podem, mas tem alguns comércios que ainda não vão abrir. Ainda não, por conta da questão da aglomeração e também do contágio. Né? Então a gente precisa continuar contando muito com a colaboração de todos vocês. Agora a próxima fase. Regras da fase de atenção. Saímos da fase de alerta, passamos para a fase de atenção. Limitar o número de clientes em atendimento. Isso é um cuidado que cada comerciante tem que ter. Funcionamento de no máximo 20% da sua capacidade total para impedir aglomerações. Então, se você pode na loja atender 10 pessoas, você vai poder atender só 2 por vez. Né? Saiu as 2, entram mais 2. E assim sucessivamente, dependendo do seu tamanho, da sua capacidade de atendimento. Manter o controle de acesso e distanciamento entre as pessoas. Isso também é importante. Tem todo lá no nosso protocolo, que nós colocamos no site, os distanciamentos no caixa. Né? De repente, se a loja tem 2 andares, também da mesma forma numa escada rolante. Por exemplo, tem lá lojas pernambucanas, que de repente tem lá uma escada rolante, um elevador. Tem todo um distanciamento que tem que ser cumprido dentro deste momento aqui, desse isolamento da fase laranja. Horário de funcionamento das 11 às 15 horas, como eu falei. Nós temos que respeitar também esse horário. É o início da fase laranja e queremos contar muito com a ajuda de cada um de vocês. Vamos lá para a próxima. Regras da fase de atenção. Disponibilizar álcool em gel para os clientes e funcionários. Isso também é super importante, que são protocolos sanitários. Exigir de fornecer máscara de proteção para os funcionários. Então, os funcionários têm que estar com as máscaras. Além de tudo, também e impedir o atendimento de clientes que não estejam usando máscaras. Então, isso também é importante. Não adianta o funcionário estar com máscara e você deixar lá que a pessoa fique na loja sem a máscara. Então, é importante também esta fala com os clientes. Demarcar os espaços das filas para o distanciamento, entre os clientes. Como eu falei também, a demarcação dos espaços, lembrando sempre de 1 metro, 1,5 metro do distanciamento. Vamos lá? Estamos na fase 2, laranja, fase de atenção. Saímos da fase de alerta para a fase de atenção. Muito próxima. Precisamos da ajuda de todos para conter a circulação do vírus. Use máscara corretamente e evite aglomerações. Voltando aqui, eu queria, agora para a fase das perguntas, seria importante, um minutinho só. Nós temos aqui Rodolfo Cardoso Jesus. Está dando aqui uma sugestão do Disque Corona ou aglomeração. Poderíamos ter
Olha, a gente quer contar muito com a colaboração de cada um de vocês, né? A gente criou todos os serviços aí possíveis dentro da administração pública para atender toda a nossa população. Serviço de atendimento de salvar vidas, lógico que foi todo esse momento de pandemia, que ainda continua a pandemia, a gente precisa contar muito com a ajuda de vocês. Lógico que todo serviço, toda aqui pedido de vocês, nós vamos sim estudar alguma forma de atendê-los aí, mas nós temos o telefone da guarda, que é o 4183-5229, quando você vê aglomeração, alguma coisa que realmente pode estar prejudicando o momento de salvar vidas, a gente está aqui à disposição para atender essas pessoas. O Elias Martins, prefeito, na fase laranja, está incluído os salões de cabeleireiro? Eu já falei aqui, não está incluído. Fase laranja, fase de alerta, o cabeleireiro entraria na fase amarela, né? Nós estamos na fase laranja. Juvenal Alves, shopping não abre? Shopping ainda não abre, né? O shopping é um local ainda fechado, que pode gerar aglomerações, a gente viu isso em todos os lugares que eles foram abertos. Nessa primeira fase ainda, nós não vamos ainda liberar os shoppings aí, o shopping aqui no caso. Vera Lúcia Oliveira, boa tarde, prefeito, as lojas de bairro já podem abrir qual os horários? Foi a mesma coisa, tanto do bairro quanto do centro, dos bairros da cidade, elas vão poder reabrir aquelas que estavam fechadas a partir de segunda-feira, das 11 da manhã às 15 horas. Aí as pessoas, mas eu quero ficar até às 17. Não pode, só se for sistema drive-thru. E o sistema drive-thru não é a pessoa entrando na loja, né? Você, de repente, tem lá uma pessoa, porta fechada, escondidinha, ela vai entrar. Não, você tem lá um momento de horário de abertura, das 11 às 15 horas, e lógico, você tem lá um mailing de acesso, você tem lá um número de telefone das pessoas, você pode estar passando e marcando horário para as pessoas retirar alguma mercadoria. Ao mesmo tempo, você tem das 11 às 15 horas para fazer esse atendimento presencial. Então, como eu falei, saímos de uma fase de alerta para uma fase de atenção, né? Não é libera geral, a gente precisa deixar isso muito claro, não é flexibilização, a quarentena continua, né, até dia 28 de junho, aí dia 28 de junho existe uma nova contagem dos números e aí sim depois pode-se passar por uma outra fase. Lembrando sempre que nós não podemos regredir, nós temos que continuar avançando e vai depender de cada um de vocês. A Vera Lúcia eu já falei, tem algumas perguntas sobre as escolas. As escolas, o governo também deve iniciar uma fala esta semana, mas possivelmente as aulas devem retornar no final de julho. Esse é um protocolo do qual o governo do estado está adotando e nós vamos aguardar também o governo do estado por ser uma questão que envolve todo o estado de São Paulo. Pergunta sobre as igrejas também. As igrejas elas podem estar abertas com 30%, que é um decreto federal que coloca ela como serviço essencial, né? Ela já pode estar aberta, 30% da sua capacidade, distanciamento de 1,5 m do lado, à frente e atrás, uso da máscara, o uso do álcool em gel, elas também são serviços essenciais no decreto federal. Tem uma recomendação do governo do estado e também do qual fala-se dos cultos online, né? Então fica a critério também das igrejas do seu funcionamento. Sobre o poupa-tempo também estamos aguardando o governo de estado. O governo de estado está tomando essas definições da volta do funcionamento do poupa-tempo, mas acredito eu que também nessa semana que devemos iniciar, terá novas informações sobre o poupa-tempo. A Gica Soares, por que prefeitos bares não podem abrir? A gente toma os cuidados devidos. Olha, eu entendo sim, e também lógico a preocupação de cada um de vocês, mas é onde gera aglomerações. E os bares geralmente são pequenos também, 4, 5, 6 pessoas não teriam como segurar lá 20% só de entrar e sair. O governo do estado tem essa determinação e nós vamos seguir essa determinação. O importante que não é uma liberação de todas as atividades, né? A gente quer que isso aconteça muito rápido, mas nós precisamos contar com a ajuda de cada um de vocês para que a gente possa avançar as fases. Aqui estão falando também o Silvano Bispo Santos e as quadras de futebol society. Não, as quadras e parques ainda continuam fechados, não estão abertos.
E a gente também está pedindo para que as pessoas não façam uso dessas quadras, mesmo sendo quadras que não podem estar fechadas, às vezes quadras em local aberto. A gente pede e também recomenda que elas não façam uso dessas quadras. Não temos que evitar aglomerações. O Elias Martins, como vai funcionar a fiscalização para quem desrespeitar as fases? Nós temos aí também no decreto que foi editado hoje, todas as normas aí de quem desrespeitar. Você tem lá uma notificação, a multa, 50% a mais de multa, dobra-se a multa e assim vai, até a cassação do alvará. É muito importante que as pessoas respeitem isso. A gente tem visto isso em toda a região e também mais fora da nossa região, no interior principalmente, aglomerações que foram formadas nos primeiros dias. Nós pedimos que isso não aconteça aqui, especificamente em Carapicuíba, né, em toda a região oeste, porque aí você pode realmente regredir esta fase. É de suma importância a ajuda de cada um de vocês. Isso vai depender muito dos nossos comércios, também da nossa população. Né? Se você puder evitar de sair de casa, evite sair de casa. Como eu falei, não é o fim da quarentena. Continua-se a quarentena até dia 28 de junho, e aí você vai ter uma nova contagem, os números que vão ser estabelecidos nessas 2 semanas, e aí você pode avançar de fase ou regredir. Estamos trabalhando para que a gente possa avançar. Sempre lembrando que é com muita responsabilidade, com muito cuidado e muita atenção, né? E seguindo todas as determinações do qual a gente veio seguindo até agora. Vamos lá. A Dina Lima e o Senai, a FATEC e a ETEC vão abrir? É da mesma forma, eles estão juntos com as determinações também do governo do Estado. O governo do Estado também vai iniciar alguns protocolos que devem ser iniciados nessa semana de ajustes da educação, para também informar os municípios, né, e ter alguns protocolos de atendimento, os protocolos das aulas, e aí nós deveremos seguir também muito próximo disso, provavelmente a partir de julho. Então a FATEC, ETEC, Senai deverá seguir também essas determinações. Por que a importância de seguir as determinações? Já foram feitos estudos, coisas que deram certo lá fora e que nós podemos usar aqui no nosso país, né, e também aqui em Carapicuíba especificamente. É de suma importância você ter, lógico, aquilo que já deu certo, da gente poder fazer da mesma forma aqui. Por isso que a gente está aqui estabelecendo o horário de funcionamento, a mudança de fase com as determinações. E vocês ouviram muito isso durante a semana passada e essa semana, dos municípios que fizeram abertura antecipada, né, e tiveram que retornar por conta de ordem judicial. Então não é o caso de Carapicuíba, nós seguiremos as determinações para que a gente não tenha problema com a justiça e também não queremos que cada pessoa que faça essas mudanças, essas aberturas antes da hora, também tenha problema com a justiça. Nós queremos andar juntos, né, todos nós unidos, para vencer o coronavírus e salvando vidas. Esse é o nosso maior objetivo. Né? Lembrando sempre que as recomendações continuam, fique em casa, só saia se tiver necessidade e use máscara corretamente. Perguntando aqui, evitando aglomerações também. Muitas pessoas estão se arriscando para voltar a trabalhar, para que os serviços e os comércios possam estar ativos. Então, se você não está neste grupo, fique em casa, só saia em caso de extrema necessidade. A gente sempre falou disso e é importante a gente relembrar que a gente usou-se um protocolo e continua nesse protocolo de ficar em casa, mas aquele também que é uma pessoa que tem sintomas, nós falamos já 2 lives atrás sobre isso, é importante que se você tiver algum sintoma, procure ajuda médica. Nós temos o centro de enfrentamento, nós temos toda uma equipe preparada para atendê-lo da melhor forma. Então não deixe para que a doença possa avançar. Né? Se você tem lá dor no corpo, febre, tosse, procure ajuda médica. Né? Não só procure ajuda médica quando tiver falta de ar. Lógico, se você estiver assintomático, só com uma febre, ela passou rápido, e você pode procurar para fazer o teste, e lógico, se der positivo, ficar isolado. Se não der positivo, você poderá voltar às suas atividades. Mas sempre tomando muito cuidado e lembrando de ser tratado rápido. Nós temos esse pedido às pessoas,
já a partir da outra semana que passou, do outro final de semana, que as pessoas possam procurar ajuda médica o mais rápido possível. É dessa forma que a gente quer continuar salvando vidas, contando muito com a ajuda de cada um de vocês. Tem uma outra pergunta aqui, reforçando aqui, que as pessoas estão perguntando sobre as lojas de roupas, elas entram na fase laranja, novamente, como eu falei, saiu da fase vermelha para a fase laranja, que é uma fase de atenção, 4 horas de abertura seguidas, das 11 às 15 horas, né, com todos os protocolos sanitários, uso de máscara dos funcionários, uso de máscara também das pessoas, também a questão do álcool em gel, da desinfecção do local também. Isso é muito importante que todos façam a sua parte. Reforçando também a questão do shopping, que ainda não está liberado a sua abertura. Os ambulantes também a mesma coisa, horário de funcionamento da mesma forma que os comércios, das 11 às 15 horas. Né? Lembrando sempre que os comércios de rua podem continuar trabalhando no drive-thru, como eles já estavam, alguns deles. Então, aqueles que já estão trabalhando no drive-thru podem continuar. Liberação para atendimento presencial, 4 horas por dia, de segunda a sábado, das 11 às 15 horas. Então, você que entrou agora na nossa live, nós estamos repetindo para deixar isso bem reforçado, lembrando sempre o protocolo de higienização, tanto dos funcionários e também dos clientes que vão entrar no seu comércio. Os ambulantes, já falei também, pedindo ajuda de todos vocês. Não é o fim da quarentena, nem a ampliação da flexibilização ou flexibilização, é saindo da fase vermelha para a fase 2, uma fase de atenção. Nós estamos muito atentos a isso e nós precisamos continuar contando com a ajuda de cada um de vocês. Hoje nós estamos aí há praticamente 48 horas aí do dia 15, um pouco menos, e é importante a ajuda de cada um, né? Sempre usando máscara, fazendo uso do álcool em gel, higienização, sair só se ver, se realmente precisar sair, sempre lembrando que você pode salvar vidas, e salvar vidas é não levar a doença para casa, é você cuidando de você para cuidar dos outros que estão em casa. Eu queria aqui aproveitar para agradecer a todos que estão assistindo e também acompanhando a nossa live desde o começo, as pessoas que vêm já nos acompanhando. Na próxima, acho que quarta-feira, deveremos ter aqui a presença, né, Gilmara, do Padre Nilson, né, que é um padre da nossa cidade, que ele passou por essa doença, tem relatos importantíssimos para nos dar, a experiência que ele teve, ele ficou lá também na policlínica, teve lá o atendimento dos serviços municipais. A gente ficou muito feliz que ele é uma pessoa que foi curada, né? Mesmo com toda a dificuldade da doença, com toda a dificuldade das pessoas realmente lidar com essa doença, que ela é uma doença que nenhum de nós sabemos como lidar com ela da forma correta, e sempre com protocolos que foram feitos em outros países. Ele é um dos maiores exemplos de como ele passou por essa doença. Então, ele vai estar aqui com a gente possivelmente quarta-feira, na próxima live, falando deste problema, né? Porque as pessoas podem ficar muito atentas. Nada melhor do que uma pessoa que pegou a doença, que passou dias difíceis, para explicar para que as pessoas possam ter a dimensão dessa doença. Essa doença é invisível, você não consegue identificar. Mesmo a pessoa que foi testada negativo, ela pode ter acesso ao vírus depois de 1 hora e ela contrair esse vírus e se manifestar depois de 10, 15 dias. Então aí você não tem como saber. Então a gente precisa continuar na quarentena, continuar com a ajuda de cada um de vocês, com a colaboração de vocês. Fique em casa sempre quando puder. Se tiver que sair à rua, use máscara, faça a higienização correta e evitar aglomerações. Essa é uma das coisas mais importantes. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, trabalhando incansavelmente, de domingo a domingo, com toda a nossa equipe, né, com todos que estão ajudando para que possamos continuar salvando vidas. Mas a gente precisa contar muito com a ajuda de vocês. Eu quero também aproveitar para agradecer os nossos funcionários da saúde, da Secretaria de Obras, das outras secretarias, da assistência social, de todas as secretarias envolvidas no combate ao coronavírus. E daquelas também que estão nos ajudando, home office, daquelas pessoas também que deverão retornar para fazer o atendimento presencial de algumas secretarias. Todos nós estamos imbuídos para ajudar cada cidadão carapicuibano e brasileiro. E lógico, a gente quer continuar contando com a ajuda de vocês, que é super importante. Todos os dias, quando levantamos para vir trabalhar,
nós pensamos em salvar vidas. E quando vamos dormir, da mesma forma. E é desta forma que quando você sair de casa, você que é jovem, você que pode estar na rua, mas que de repente está saindo para trabalhar, está fazendo lá um esforço, você sabe da importância que é você trabalhando para sustentar sua família. E aquele jovem que está na rua, né, de repente querendo jogar bola, soltar o pipa, a diversão ela é muito boa, mas nesse momento ela é perigosa. A gente precisa tomar cuidado. Essa doença você não consegue enxergar e você leva ela para casa sem você ver. E aí você pode realmente perder um parente, perder uma mãe, um pai, né, um familiar muito querido, e isso é muito triste. Por isso que a gente quer continuar contando com vocês, mudando da fase vermelha para a fase laranja, de muita atenção, com muito cuidado, para realmente fazer o melhor pela nossa cidade e pela nossa população. Um grande sábado a todos, um bom domingo, um grande abraço, que Deus continue abençoando a nossa cidade e todos vocês. Muito obrigado.